Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao curso Ferramentas Essenciais para o Trabalho Remoto. Meu nome é Breno Nascimento e eu serei o professor desta formação. Esse curso ele foi planejado para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para atender essa demanda de trabalho remoto em que nós nos encontramos. O trabalho remoto não é novo, mas fomos obrigados, né, nesse momento, a, a todos a trabalharem assim desta forma. E eu espero que esse curso venha contribuir para esse momento da sua vida profissional, tá certo? Qual é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é demonstrar o uso de ferramentas da tecnologia da informação e comunicação que possibilitam realizar o trabalho remoto com maior qualidade e eficiência. Então, durante o curso, nós vamos ver diversas ferramentas que vão nos auxiliar, né, no nosso trabalho remoto, nesse momento em que nós precisamos muito da tecnologia para desenvolver o nosso trabalho. Então, assim, para o sucesso desse curso, vai depender muito do esforço de cada um de nós. Porque eu não pretendo aqui que ficar apresentando ferramentas e trabalhando sobre elas conceitualmente. A ideia aqui será mostrar a ferramenta e juntos nós vamos construindo e fazendo diversas atividades através dessas ferramentas. Então nós vamos, de maneira colaborativa, nós vamos pegar as ferramentas, utilizar as ferramentas e ver boas práticas que nós podemos utilizar com essas ferramentas. Tá ok? Alguns probleminhas, então, que eu trago para esse momento. Durante o trabalho remoto, e eu vou caracterizar o trabalho remoto aqui simplesmente como sendo aquele trabalho realizado fora das dependências físicas de onde nós estávamos acostumados a trabalhar. É simplesmente isso. Então, esse trabalho, nós temos uma dificuldade, como reunir a nossa equipe. Então, nós temos uma equipe, grande ou não, só você e mais uma pessoa, não importa agora, mas o que nós podemos fazer para reunir a nossa equipe? Quais ferramentas nós temos disponíveis para reunir a nossa equipe? Então, essa é um dos problemas que nós encontramos. Às vezes por telefone é complicado, né? Ou ferramentas que têm que ser pagas, e aí nós não conseguimos. Então, como reunir a nossa equipe? O segundo probleminha que eu apresento aos colegas é como controlar as atividades da minha equipe. Tudo bem, eu desenvolvi maneiras para reunir a minha equipe. Mas e agora? Como eu faço para controlar as atividades, para criar novas demandas, para saber aquelas que estão em andamento, as que já foram concluídas? Então, existe alguma ferramenta que pode me ajudar a controlar as atividades? Será o segundo probleminha que nós nos deparamos com o trabalho remoto. O terceiro probleminha é como compartilhar arquivos entre a minha equipe. Tudo bem, eu estou reunindo a minha equipe, eu estou controlando as atividades que a minha equipe está desenvolvendo. Mas e agora? Como eu posso compartilhar arquivos no Word, do Excel, PDF, imagens? Como eu posso trabalhar com a minha equipe, compartilhar esses arquivos com a minha equipe? Esse é um terceiro probleminha que eu acredito que nós podemos juntos encontrar respostas. E um quarto probleminha que eu gostaria de apontar aos colegas é algumas ferramentas que são indispensáveis para esse momento, pois você vai mandar um e-mail e às vezes a quantidade de arquivos é tão grande que não cabe no e-mail. Às vezes você precisa mandar um PDF e esse PDF não consegue ser anexado
porque ele está com 15 megas, 20 megas, né? Às vezes você quer mandar imagens, mas são tantas imagens e vai dar muito trabalho. Às vezes você não está no computador do trabalho que tinha alguns programas que possibilitavam trabalhar com imagens e você agora, como é que eu vou fazer? Então também nós temos algumas ferramentas indispensáveis e fundamentais que vão ajudar nesse momento desse trabalho remoto que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Então, eu trago pelo menos essas 4 questões: como reunir a minha equipe, como controlar as atividades da minha equipe, como compartilhar arquivos com a minha equipe e o que fazer com arquivos muito grandes, com muitos arquivos ou com problemas de imagem junto a atividades desenvolvidas da minha equipe, tá certo? Mas olha só, tem um filme que eu considero um clássico chamado Conde de Monte Cristo. Você já assistiu esse filme? Esse filme ele traz um diálogo bem interessante no momento em que um padre, um ex-padre, está preso e ele tem um plano de fuga para fazer. E o ator principal, preso ali junto com ele, o padre pede ajuda para ele, para que eles consigam desenvolver aquele plano. E o diálogo que ele desenvolve é mais ou menos assim, ó: em troca da sua ajuda, eu te ofereço algo muito valioso, diz o padre. Eu te ofereço o conhecimento, a educação em artes, em economia, em ciências, em direito, na matemática e em outras áreas. Para o padre, ele poderia oferecer uma formação valiosíssima para aquele companheiro de prisão. E olha a resposta do companheiro: você pode me ensinar a ler e escrever? O padre achava que a necessidade daquele homem era filosofia, direito, matemática e conhecimentos tão profundos. Mas, na verdade, a necessidade daquele homem era simplesmente aprender a ler e a escrever. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós pretendemos com esse curso, e quando ele foi pensado em trabalhar algumas ferramentas para reunir a equipe, para controlar as atividades da equipe, enfim, tudo aquilo que já foi pontuado no slide passado. Mas eu pergunto, são essas as suas necessidades? Ou será que você está precisando aprender a ler e a escrever ainda? Para resolver esse problema, eu vou te fazer um pedido. No nosso ambiente virtual, tem disponível 2 fóruns. 2 fóruns que são muito importantes a sua participação. O primeiro é para você fazer sua apresentação. Eu queria lhe conhecer. Eu queria que você colocasse sua foto lá. Eu queria que você fosse até o fórum, dissesse o setor que você trabalha, os trabalhos que você desenvolve, que você falasse o seu nome, a sua formação. E isso vai nos ajudar. Vamos nos conhecer melhor. E eu vou também compreender um pouco, os seus colegas vão compreender um pouco quem é você, onde você trabalha, os trabalhos que nós fazemos que são semelhantes. Então, o primeiro fórum é esse, o de apresentação, importantíssimo para o sucesso desse curso. E tem um segundo fórum que está criado lá também, que é um fórum para compartilhar experiências. Nesse fórum, eu queria que você fosse lá agora. Você pode até parar esse vídeo agora e ir lá. Eu queria que você fosse lá nesse fórum e você fosse compartilhar um pouco como está sendo a experiência do trabalho remoto. Você tem reunido a sua equipe? Como você tem feito suas reuniões? Como vocês têm controlado as atividades de vocês? Eu queria muito que você fosse lá no fórum agora, ou ao final aqui dessa vídeo, e você fosse até lá e você dissesse, olha,
Nossa equipe tem se reunido dessa forma, nós temos usado esses programinhas aqui, essas ferramentas. Eu queria que você fosse lá, olha, eu estou com esse problema no e-mail também, que eu vou mandar PDF e não cabe. No SAGE, eu não consigo anexar esse arquivo. Então eu queria que você fosse lá, nesse fórum, que você começasse a falar. Só que esse fórum não é um lugarzinho para você ir lá escrever e ir embora. É para você ler o que os seus amigos colocaram, comentar ferramentas que ele também utiliza, tá? Isso por quê? Porque de repente a gente vai falar aqui de filosofia, direito, matemática, astronomia, e a necessidade é ler e escrever. Se a necessidade for ler e escrever, nós vamos trabalhar ferramentas para ler e escrever. Mas se a necessidade for a gente aprofundar em ferramentas de reunião, de atividades da equipe, é isso que nós vamos fazer. Então vai lá no fórum e participa, tá bom? Então, continuando, eu queria trazer aqui uma breve reflexão, antes de mais nada, sobre a diferença entre trabalho remoto e teletrabalho, tá bom? Eu não pretendo, durante o curso, não é objeto desse curso, a gente se aprofundar para falar sobre isso. Mas, como nós estamos falando aqui de um trabalho remoto, é importante a gente saber que existe diferença entre trabalho remoto e teletrabalho. O teletrabalho é um regime de trabalho voltado para a melhoria do clima organizacional, bem como da qualidade de vida dos servidores, do incremento de produtividade. Ele foi regulamentado aqui no nosso tribunal pela resolução número 32 de 2017. Portanto, aqui no nosso tribunal, no ano de 2020, nós já temos muitos servidores que estão trabalhando nesse regime de trabalho. Mas o teletrabalho é um regime de trabalho que tem uma legislação própria, que tem uma produtividade que tem que ser mensurada, que tem questões legais sobre carga horária e outras coisas mais. Já o trabalho remoto ou home office, como você preferir, nós temos uma tendência, né, no Brasil de americanizar as palavras, né? Então, o home office ou o trabalho remoto, como você preferir, fala de um momento de medidas emergenciais resultantes da pandemia do Covid-19. Tivemos que, de forma imediata, as nossas rotinas de trabalho foram modificadas, né? E para atender a este momento, o CNJ fez uma resolução, né, resolução 313 de 2020, e nessa resolução ele vai trazer para cada um de nós algumas recomendações e orientações para o trabalho remoto, para esse período de home office que nós nos encontramos. Tá? Então, assim, o home office ou o trabalho remoto fala de uma situação, de um momento em que nós estamos vivendo e que temos que desenvolver as nossas atividades fora das instalações físicas. Mas não confunda ele com o teletrabalho, que também é feito fora das nossas instalações, fora do nosso ambiente físico, também é utilizando tecnologias, porém é um regime de trabalho com regras específicas, com questões específicas, tá bom? Então, durante o curso, quando nós estivermos falando, talvez a gente vai misturar aqui teletrabalho, home office, trabalho remoto. Existem diferenças no conceito, tá bom? Mas nós estaremos nos referindo ao quê? Ao trabalho realizado fora das nossas instalações físicas, feita cada um do seu ambiente, né? E utilizando tecnologia. Tá bom? Eu recomendo e coloco como documentos super importantes, primeiro, 2 cartilhas ou manuais, né, que foram feitos pelo nosso Tribunal de Justiça. O primeiro é sobre um guia de ergonomia para home office. Muito interessante, é uma cartilha maravilhosa, com imagens, com textos,
onde você vai aprender sobre como organizar o seu espaço, para você não adoecer com o trabalho remoto. Muito você encontra no nosso site, mas eu vou deixar o link para você também. O segundo é o manual de orientação do teletrabalho. Esse já olhando a legislação, olhando a questão da produtividade, das horas de trabalho, tá bom? Muito interessante também, produzido pela a nossa diretoria de tecnologia de informação, junto com a diretoria de pessoas, o manual de orientação do teletrabalho. Recomendo também, veja que você vai gostar. E duas resoluções importantes. A número 32 do nosso tribunal, que vai falar sobre, vai instituir e disciplinar o teletrabalho, tá? Também fundamental você compreender sobre isso. E a resolução 313 de 2020 do CNJ, que vai falar sobre esse regime de plantão extraordinário e vai falar desse trabalho remoto como nós estamos desenvolvendo, tá bom? Indico essa leitura, muito importante também, tá? Neste curso, então, o que vamos fazer? Aqui fizemos essa introdução. O curso foi dividido em 4 unidades. Primeiro, ferramentas para reunir a equipe. Segundo, ferramentas para controlar as atividades da equipe. Terceiro, ferramentas para compartilhar arquivos. E quarto, ferramentas de uso geral para trabalhar com imagens, PDFs e compactadores. Tá bom? Essa é a ideia que nós pretendemos desenvolver ao longo desse curso, que está programado para ser um curso de 9 horas aula. Desta forma, eu quero então agora que você participe. Eu quero que você, assim que acabar essa vídeo, que você vá até o fórum de apresentação e até o fórum de compartilhando as minhas práticas. É fundamental a sua participação, porque nós vamos trabalhar em cima das necessidades da turma, tá bom? Além disso, confira as cartilhas produzidas pelo TJ e as 2 resoluções. Vocês vão tirar muita dúvida a respeito desse tema, tá bom? E por último, eu quero pedir a você para fazer um registro na nossa ferramenta diária, que está disponível no nosso AVA. Lá, depois de fazer a apresentação, compartilhar suas práticas, fazer a leitura das cartilhas e das 2 resoluções, eu gostaria que você fizesse um registro sem compromisso com a forma que ele está sendo escrito, sobre as suas primeiras impressões do trabalho remoto e das ferramentas que podem te ajudar, tá bom? Essa foi a nossa introdução. Depois dessas participações no fórum e no diário, eu gostaria de encontrar com você e a gente começar a nossa primeira unidade, onde nós vamos falar sobre como reunir a nossa equipe. Te espero no nosso próximo encontro e até lá.